Você está no canal Glaucoma Sem Mistérios. Esse canal tem informações através de várias mídias: podcast, YouTube, Instagram, cursos online para quem quer se aprofundar no assunto, e nós desenvolvemos vários cursos, um deles é para pacientes. O Glaucoma Sem Mistérios é um método de transferência de conhecimento médico para pacientes, num linguajar simples, de fácil assimilação. É difícil falar com os pacientes em termos técnicos. Muitas vezes os pacientes não entendem, não compreendem aqueles termos. E por isso nós criamos esse canal. O Glaucoma Sem Mistérios traduz o linguajar complicado do médico de forma simples para que qualquer paciente consiga assimilar esses conhecimentos. E para facilitar essa transferência de conhecimento médico para pacientes, nós criamos um método chamado dos 3 Cs de controle do glaucoma. O primeiro C é o C do conhecimento. Nesse capítulo gigante do conhecimento, nós tentamos explicar para o paciente a importância de saber primeiro, saber que tem o glaucoma, depois que tipo de glaucoma é, em que estágio está, qual seria a pressão segura para cada caso. Então, a isso se dá o nome de PIO-alvo, pressão intraocular-alvo. A partir dali, a gente consegue então traçar uma trajetória, que seria o segundo C, o C da continuidade. Esse C nós abordaremos hoje com mais detalhes. E o terceiro C será o C para os próximos capítulos, que é o C dos costumes, porque o glaucoma é uma doença multifatorial, progressiva, que afeta o nervo óptico, que é o nosso segundo par craniano. Então, falar de glaucoma não é falar apenas de uma doença, é falar de uma família de doenças que podem levar à cegueira de forma irreversível, e é a doença do olho que mais causa esse tipo de cegueira. Então, se a gente falar em prevenção de cegueira, nós temos que falar principalmente de glaucoma e de retinopatia diabética, que está relacionada ao diabetes quando ele não tem um bom controle. Então, são doenças que precisam ser controladas. Por isso que a gente criou esse método para ajudar no tratamento do glaucoma, o método dos 3 Cs de controle da doença. Hoje, nós vamos dar destaque ao segundo C, o C da continuidade. A continuidade é muito importante quando nós falamos em glaucoma, porque, como todo mundo sabe, ou como eu já disse, é uma doença multifatorial. Por ser uma doença multifatorial, ela precisa ser abordada de uma forma multidisciplinar, muitas vezes, mas também de forma multiterapêutica, vamos dizer assim. Ela é uma doença progressiva multifatorial. Qual é a principal causa do glaucoma? A principal causa do glaucoma é uma situação chamada hipertensão ocular. A hipertensão ocular, ela é assintomática na maioria das vezes. Do tipo de glaucoma mais comum, o glaucoma crônico simples, a hipertensão ocular pode ser completamente silenciosa, pessoal. A gente pode estar nesse momento com a pressão ocular alta e não sentir nada, nem sequer uma dor de cabeça, nem sequer uma dor no olho. E é isso que faz o glaucoma ser o ladrão número 1 da saúde visual, um ladrão silencioso. É aquele que entra na surdina, pisando bem de mansinho, que a gente nem percebe. Então, para a gente conseguir evitar uma cegueira, é importante conhecer alguns fatores e saber o que é importante a longo prazo para se controlar uma doença que é crônica. Falando de doença crônica, é importante saber que é uma doença que afeta milhares de pessoas no mundo. O glaucoma hoje, aproximadamente, afeta 80 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, soma-se mais de 1 milhão de pessoas e estima-se que muitas pessoas tenham glaucoma e não sabem, então esse valor pode estar subestimado. A Organização Mundial de Saúde calcula que em 2040 teremos aproximadamente 111,8 milhões de pessoas. Mas ressalta, esse número é o número baseado no diagnóstico, mas muitas pessoas possuem a doença e não sabem. Existe, inclusive, um cálculo que é tido também pela Organização Mundial de Saúde, que preconiza, que calcula, estima, na verdade,
que aproximadamente 10% da população com 60 anos possui a doença, falando de pessoas de populações miscigenadas, né? Mas, por exemplo, no Brasil, nós só temos o diagnóstico de 2%. Então, esse número de casos pode estar muito, muito abaixo da realidade e é justamente para isso que nós temos que falar mais sobre essa doença. Então, ainda hoje, depois de muitos anos trabalhando na internet para divulgar um pouco sobre glaucoma, muitos pacientes me perguntam, mas doutor, o que é o glaucoma? Então, mais uma vez, lembrando, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, que é o segundo par craniano. Então, é uma doença que não afeta um nervo qualquer, afeta um nervo conectado ao cérebro, que é, inclusive, responsável pelo um sentido, o sentido visual. Se pensarmos que nós temos apenas 5 sentidos, o visual, então, representa muito, muito nas nossas vidas. O glaucoma, ele é uma doença que tem um padrão, muitas vezes, familiar. E esse padrão familiar faz com que a gente dê um alerta àqueles parentes de pessoas que possuem essa doença. É importante falar sobre isso com os parentes, com os amigos. Quando a pessoa passou pelo primeiro C do conhecimento, já sabe que tem a doença, já sabe que tipo de doença é, já sabe se é um glaucoma leve, moderado ou grave, e muitas pessoas nem têm o glaucoma, mas precisam tratar para evitar, que é o caso daqueles hipertensos oculares. Bom, para tudo isso, essa pessoa teve que ter um passo ativo em busca do conhecimento sobre a doença. Então, se eu não vou ao médico, eu não conheço que tenho a doença. Eu não sei, eu não tomo conhecimento da doença. Então, o primeiro passo foi ao médico, diagnosticou a doença, fez exames para mostrar que tipo de glaucoma é, em que nível está e qual seria o objetivo principal da pressão naquele paciente para se tornar a doença controlada. A gente passa então para esse segundo C, que é da continuidade. E o que precisa para a gente ter continuidade? O que significa esse C? É só pingar colírios todos os dias? Infelizmente não. Pingar colírios todos os dias é um fato importantíssimo, é super necessário e é o tratamento mais utilizado no mundo inteiro à base de medicações, que no caso são colírios. Claro, existem comprimidos que podem também baixar a pressão intraocular, mas devido ser uma doença apenas do olho, muitas vezes os efeitos colaterais de comprimidos são indesejáveis demais, podem ameaçar a saúde do rim da pessoa ou de outros órgãos. Então, opta-se sempre, na maioria das vezes, por um tratamento exclusivamente com colírios, em si falando de terapêutica medicamentosa. O uso do colírio é um grande desafio, porque tem dias que nós acordamos num horário, tem dias que nós acordamos em outro horário, tem dias que nós viajamos e esquecemos até, às vezes, de levar o colírio, e se vai para um país estrangeiro, muitas vezes a gente tem dificuldade de comprar aquele colírio. Então, a continuidade do uso das medicações já é um grande desafio. É um grande desafio para que a pessoa tenha regularidade nas doses certas, porque um colírio que é para usar de 12 em 12 horas, se você usa uma vez ao dia, ele vai ter metade da sua eficácia e a doença não vai estacionar, ela vai desacelerar. Então, usar os colírios de forma correta, nos horários corretos, tendo certeza que a gota pingou certinho, caiu no olho e não na bochecha, na pálpebra, é muito importante. A gente observa pessoas chegando no consultório dizendo que estão gastando 2, 3 frascos de colírio por mês. E aí eu me pergunto, essa pessoa não está usando o colírio da forma correta, está pingando colírio de forma excessiva por estar errando na técnica de pingar o colírio. Então, essa técnica tem que ser estudada. Para pingar um colírio de forma eficaz, nós temos que virar a cabeça para trás ou então deitarmos, porque uma gota, quando pingada, ela não vai fazer uma curva, ela vai cair em linha reta. Então, nós temos que colocar o nosso olho embaixo da gotinha. Isso é fundamental. Existe um livro chamado Por que as pessoas cegam pelo glaucoma, do professor Remo Suzana Júnior, que diz assim: 15% das pessoas que usam colírios corretamente ainda cegam em 10 anos de um dos olhos devido a fatores diversos. Bom, então, nesse caso, o paciente acertou o uso do colírio, acerta nos horários e mesmo assim a doença ainda evolui em um dos olhos de forma fatal em 10 anos.
Isso acontece em 15% das pessoas. E aí entram os outros fatores que a gente tem que ter continuidade. Esses outros fatores, indiretos e diversos, eu vou falar no final. Porque antes de falar deles, a gente precisa assinalar um detalhe muito importante. Eu posso usar o colírio corretamente ou não, mas como eu vou detectar a progressão? O certo é usar o colírio corretamente para não detectar progressão. Mas para que eu detecte progressão ou não, eu tenho que ter regularidade em outro fator, no acompanhamento médico. Eu tenho que ter constantes consultas 2, 3, 4 vezes ao ano, para que nessa avaliação feita por um médico especialista em oftalmologia, você possa saber se a doença realmente está estacionada ou não. E se ela está estacionada, manter o caminho que você está seguindo. O uso do colírio corretamente e os demais fatores, que são atividade física, controle de doenças sistêmicas, que a gente vai abordar essa parte um pouquinho mais no final. Mas o importante é também ter a regularidade nos exames de acompanhamento e nas consultas médicas, porque não é raro o paciente começar a ter alguns efeitos colaterais indesejáveis com colírio e a gente tem que mudar esse tratamento. Não é raro o paciente referir que tem efeitos colaterais desconfortáveis, a ponto de coçar muito o olho, ter uma hiperemia extrema. E aí o médico ele vai sempre avaliar esses efeitos colaterais. E além disso, avaliar se aquela pressão está controlada. Mas não basta isso, ele vai pedir alguns exames, porque a pressão ocular, ela pode num momento da consulta estar boa e em outros momentos não. Então, como o médico tem certeza se aquela consulta, se aquela pressão intraocular está controlada ou não? O médico tem certeza se a pressão está controlada ou não através de exames como o campo visual e o OCT, a tomografia de coerência óptica. Quando a gente pede um exame chamado curva tensional diária, muitas vezes com a sobrecarga hídrica, o paciente é submetido a um teste provocativo para glaucoma. Esse teste também é muito importante ser executado com frequência, porque é nesse teste que a gente vai ver se aquela pressão está realmente controlada em horários que a gente não está junto com o paciente. Por exemplo, tem pessoas que a pressão só sobe de madrugada. Quando que o paciente vai estar 3, 4 horas da manhã fazendo uma consulta com o oftalmologista? Nunca, né? Para isso, existe um teste de sobrecarga hídrica, que ele vai provocar aquela pressão para que ela alcance o pico máximo das 24 horas. Então, esse pico máximo vai aparecer naquele momento, na hora da consulta, porque a gente provocou, a gente fez um teste que faz com que aquela pressão se eleve, caso isso aconteça, no dia a dia, naquele momento que o médico está te avaliando. Esse teste ele é muito importante, pessoal, porque ele vai dizer se você vai ter perdas no futuro. E se eu vejo isso, eu posso mudar isso, eu posso mudar aquele futuro, eu posso mudar minha estratégia de tratamento. Então, é muito importante para que a gente não corra o risco de achar que a doença está controlada e ela não está, fazer também esse teste que vai mensurar se aquela pressão máxima pode ser um problema no futuro ou não. Então, mais uma vez, uso do colírio de forma regular, consultas regulares, exames regulares e rotina favorável ao glaucoma. Qual é uma rotina favorável ao glaucoma? Uma rotina mais favorável ao glaucoma é uma rotina saudável. Então, se a pessoa é tabagista, usa nicotina, a nicotina tem um efeito muito ruim para o glaucoma. Ela é capaz de aumentar a hipertensão ocular, como mostram alguns estudos, até apresentados em congressos internacionais esse ano. Assim como ela também faz uma vasoconstrição de uma área do olho muito importante. Essa parte aqui de trás do nosso globo ocular. Essa parte aqui de trás, de microcirculação, irriga o nervo óptico. E dentro da retina nós também temos esses microvasos. E esses microvasos, eles são importantes para levar oxigênio, vitaminas, nutrientes, glicose, para essas estruturas, inclusive para o nervo óptico. O cigarro, a nicotina, ela é capaz de fazer uma vasoconstrição
diminuindo o fluxo de sangue para o nervo óptico. E isso sim tem um impacto negativo no glaucoma. Ah, mas é só esse o impacto negativo, né? Só o tabaco? Não. Por exemplo, se a pessoa tem o colesterol alto, a glicemia também de forma irregular, alta, quando o paciente é diabético e tem um tratamento irregular, um dia ela está alta, um dia ela está baixa, mas pode estar sempre alta. Esses fatores sanguíneos, glicemia, hipercolesterolemia, hiperglicemia, né? Vamos falar o nome certo, o que seria a hipercolesterolemia? O colesterol em excesso. E a hiperglicemia seria o açúcar no sangue em excesso. Então, se a gente tem essas características, isso também vai afetar a nossa microcirculação. Nossa microcirculação vai ficar com dificuldade por ter um sangue muito espesso e os vasos, os capilares, são muito estreitos. Então, às vezes, esses capilares são tão estreitos, porque o cigarro também estreita eles, a idade estreita eles, o sedentarismo estreita eles, a era digital, a era virtual, com as pessoas ficando muito sentadas, também sugere que isso vai ter um impacto nessa microcirculação. Juntamente com o sangue espesso, não há condições de ter fluxo sanguíneo ideal, adequado na estrutura do nervo óptico. Então, essa rotina no dia a dia de se alimentar bem, se alimentar com fibras, frutas, legumes, vitaminas, proteínas boas, menos frituras, menos gorduras, menos açúcares, é uma rotina que vai favorecer a uma estrutura ocular mais forte, mais resistente a doenças, inclusive ao glaucoma. Então, quando a gente fala da continuidade, pessoal, é importante falar sobre esses fatores. É importante que as pessoas entendam que esses fatores vão fazer diferença na continuidade do controle do glaucoma. Então, nós somos dinâmicos e o glaucoma também. Então, o glaucoma, ele é uma doença que, teoricamente, naturalmente, ela progride. O que a gente tem que fazer é evitar essa progressão. E, muitas vezes, isso se torna difícil se o paciente não controla esses outros fatores. Por isso, 15% das pessoas que usam colírios da forma correta, que seria o primeiro desafio, usar colírios da forma correta, ainda cegam de um olho em 10 anos por causa desses outros fatores. Porque como nós somos dinâmicos, nós podemos ter um mês que a gente coma bem, se alimente bem, e um outro mês que a gente engorde 10 quilos, fique sedentário porque teve uma fratura, um problema de saúde. Então, como o ser humano é dinâmico, é importante ter atenção a esses momentos que a gente não pode ter uma rotina ideal e evitá-los, porque não adianta ser atleta de final de semana, não é mesmo? Nós precisamos ser atletas, não excessivamente, mas precisamos ter um nível de atividade física que, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, que luta contra as doenças da microcirculação, que é o caso da hipertensão arterial sistêmica também, preconiza 150 minutos de atividade física aeróbica por semana para se manter saudável a nossa microcirculação do corpo todo. No caso, para mim, falando de glaucoma, é importante que a microcirculação do nervo óptico esteja saudável. Então, falando de glaucoma e do C da continuidade, a continuidade envolve tudo isso. Eu pego muitos pacientes reclamando, quando a gente pede para eles voltarem em 3 meses, eles não entendem por que eles vão ter que voltar, pagar nova consulta, fazer aquilo tudo de novo. É triste, eu sei, mas é uma doença crônica, pessoal. É diferente de uma conjuntivite ou de uma infecção que a gente usa um antibiótico 7 dias e o paciente está curado. No caso do glaucoma, é uma doença crônica e progressiva. É por isso que o médico muitas vezes pede para aquele paciente retornar várias vezes. Eu costumo comparar, o psicólogo ou o psiquiatra que trata de doenças mentais. Ele muitas vezes precisa ver o paciente durante anos, toda semana. Toda semana ele faz uma consulta para conversar com aquele médico sobre as doenças da mente. Pois é um desafio, ter uma doença desse tipo. Porém, quem tem vai buscar ajuda com um psiquiatra, mas ele não é o culpado pela doença da pessoa. Então, quando a gente fala para o paciente que tem glaucoma que ele precisa, sim, passar por consultas várias vezes, exames várias vezes, a gente não está querendo sobrecarregar aquele paciente com gastos desnecessários. Muito pelo contrário, a gente está orientando a eles que nós médicos estamos disponíveis ou
ou aquele médico ou um outro médico, mas que é necessário ele ter médicos que acompanhem ele a cada 3 meses, ou 6 meses, ou um ano. Isso vai variar do quê? Vai variar daquele conhecimento sobre o estágio da doença. Se é uma doença em estágio inicial, ele pode até se dar o luxo de vir a cada 6 meses, mas se é uma doença avançada, se esse paciente não tem só glaucoma, tem glaucoma, diabetes, hipertensão, eu vou precisar ver esse paciente com mais frequência, às vezes a cada 3 meses, e muitos pacientes acham que aquilo é um retorno, que aquilo não é importante. Não, é um retorno para o acompanhamento. E o retorno para o acompanhamento é uma nova consulta, são novos exames. Precisa fazer tudo? Não. Dependendo de como você chega na consulta, se você naqueles últimos 3 meses engordou, emagreceu, como a gente é dinâmico, isso vai ter repercussão no controle do glaucoma, o médico vai avaliar se precisa de 1, de 2, de 3, de 4 exames. E muitas vezes ele pode precisar de poucos exames. Então é importante entender isso. A doença, ela é uma doença dinâmica, assim como nós também temos um padrão dinâmico. Horas nós engordamos, horas nós emagrecemos, horas nós estamos ativos, tendo uma vida super equilibrada e saudável. Horas vem alguma intercorrência na nossa vida que atrapalha todo o nosso tratamento, toda a nossa concentração no tratamento. Eu recebo muitos pacientes que falam assim: ai, doutora, eu não vim há 2 anos, me desculpe, eu sei que eu vou tomar bronca, mas é porque aconteceram tantas coisas na minha vida que eu nem lhe conto. Eu falo: não, pode contar, eu entendo que tem momentos muito difíceis, mas eu faço questão de dizer para o paciente: eu entendo, mas o seu olho não tem essa compreensão, infelizmente. O nosso próprio corpo não vai ser bom com a gente. Ele não vai entender que a gente passou por um período difícil e ele vai segurar aí as doenças naturalmente. Infelizmente, não é assim. O nosso próprio olho não vai ser tolerante. Então, muitas vezes, o médico oftalmologista fica até bravo, porque ele entende que está falando pelo olho. É a voz do olho em forma de pessoa. Então, é essa mensagem que a gente tem que sempre passar para os pacientes, por mais que a gente controle e por mais que a gente se esforce, né, em fazer o acompanhamento com o menor gastos possíveis, muitas vezes o paciente precisa passar por aqueles exames mais de uma vez ao ano e é assim que a gente vai checar que a doença está controlada. Ah, mas eu quero um tratamento mais econômico. E é essa a proposta do glaucoma sem mistérios, tornar o seu tratamento mais econômico. E aí vai o grande conselho: tente não engordar muito, tente não emagrecer muito, mas se você estiver acima do peso, é melhor emagrecer sim. A questão, falando de uma pessoa que está no peso ideal, é ela manter essas características. A vida de atividade física, tente manter. Não interrompa porque choveu, não interrompa porque está chateado, brigou com o namorado, não interrompa. A atividade física, ela faz parte do tratamento. Assim como o colírio, a atividade física é fundamental para se manter a saúde ocular. Não interrompa o uso dos colírios. Ah, eu esqueci, uso com atraso ou não? Bom, é melhor tarde do que nunca. Então, mesmo que você tenha esquecido, é importante usar os colírios de forma contínua e mesmo que haja atraso, pingar o quanto antes, assim que lembrar. Não pular doses, pingar assim que lembrar. Não terá problema e diminuirá o efeito nocivo do atraso. Quanto mais atrasado, pior. Então, são detalhes que vão fazer a diferença para que quando você chegue na consulta de acompanhamento, o seu médico não precise pedir muitas coisas. E acredite, muitas vezes você vai chegar lá e a gente vai falar: não, dessa vez não precisa de muitos exames, basta umzinho, para provar que a doença está estacionada. Porque o médico, ele vai ter essa impressão, mas ele precisa comprovar através de um exame que, ou funcional ou estrutural, que comprove que ele está certo, que aquela doença não evoluiu. Às vezes a gente pode sim olhar com os olhos tão de boa vontade achando que não tem uma evolução e aparecer uma evolução em algum exame e aí muda-se a trajetória. Então, se por exemplo a gente nota que o paciente teve uma evolução na doença, durante essa continuidade do acompanhamento, a gente tem que sim
mudar de trajetória. A gente tem que mudar a estratégia do tratamento. Se eu estou com um colírio, um remédio, eu passo a usar 2 remédios. Se eu estou com 2 remédios, eu posso passar a usar 3 remédios ou pedir um tratamento como a trabeculoplastia seletiva a laser, que tem o efeito de um colírio, baixa bastante a pressão intraocular. É uma alternativa. Tem pacientes que já estão com 3 colírios. A gente entende que é uma carga muito grande de medicações. Então, nesses casos, a gente orienta o paciente. Olha, e se a gente fizer uma cirurgia tradicional ou minimamente invasiva para controlar a doença de forma mais eficaz e às vezes até com menos medicações? É um caso a se conversar. Isso geralmente a gente levanta nessa possibilidade com pacientes que estão já com 2 colírios para mais. Mas hoje em dia até preconiza-se que se converse sobre esses tratamentos alternativos, que eficazes, mas um pouco mais agressivos não, mas invasivos, antes, em fases ainda precoces da doença. Então isso varia de escola, de médico para médico. Tem médico que é mais invasivo, gosta mais de cirurgia, tem médico que tenta evitar as cirurgias. Porém, mesmo aquele médico que não quer fazer cirurgia em todo mundo, acha que não é necessário, realmente não é, ele também não pode protelar uma decisão quando ela se mostra necessária. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está usando 3 colírios para glaucoma. Esse paciente chega sempre com o olho muito irritado, cheio de sintomas, de efeitos colaterais, porque 1, 2, 3 remédios vão se somando efeitos colaterais. E aí ele chega pra gente com o olho irritado, nitidamente insatisfeito com aquele tratamento, que além de ser caro, deixa ele esquisito, né? O olho mais escuro, o olho mais vermelho. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Nesses casos, a gente sim conversa com o paciente sobre esses outros tratamentos que podem diminuir a carga dessa medicação e ser muito bom, muito bem aceito pelo paciente. O que dificulta na nossa realidade aqui do Brasil, de um país subdesenvolvido, que nem todo mundo tem um acesso a um plano de saúde, ou nem em todos os lugares a gente tem um SUS acessível, é o custo desses tratamentos. Então, quando a gente fala em colírios, mesmo os colírios sendo caros, eles vão oferecer um tratamento com um custo mais fácil de ser arcado do que uma cirurgia, por exemplo, minimamente invasiva, que utiliza alguns dispositivos, alguns implantezinhos que são colocados, astentes, tubinhos, intraocular, para controlar a pressão. E esses tubinhos, esses astentes, esses dispositivos são extremamente caros. Então, a gente custa a indicar com muita frequência por saber que é um tratamento ainda pouco acessível, por ser mais recente, esses dispositivos, esses microimplantes, eles têm ainda um valor muito alto. Esses tratamentos costumam baratear muito após 10 anos, porque perde-se uma patente, então outras empresas começam a produzir aquele mesmo dispositivo. Então existe isso, assim, a previsão de se tornar mais barato, e aí a gente vai poder falar, indicar mais vezes. E a cirurgia tradicional para glaucoma? Ela é muito boa, muito indicada e não é tão cara quanto, muitas vezes, colocar esses dispositivos. Entre o tratamento de colírio e uma cirurgia, a gente tem também alguns tratamentos a lasers. E os lasers têm um bom efeito. Como eu falei, a trabeculoplastia seletiva a laser ou a ciclofotocoagulação, eles são tratamentos feitos a laser que têm um bom resultado, mas não podem ser executados em todo mundo. Por isso, também tem suas limitações. Não é um tratamento que a gente possa utilizar de forma indiscriminada. Existem tipos de glaucoma que têm contraindicações para esses tratamentos. Eu vou ler aqui um trecho que eu escrevi para o curso do Glaucoma Sem Mistérios, sobre esse capítulo da continuidade, que eu acho que vai resumir bem tudo que a gente falou até aqui e tornar esse conhecimento um pouco mais fundamentado, mais estável na nossa mente. O glaucoma é uma doença crônica e progressiva. Nós, por outro lado, somos dinâmicos. Engordamos, emagrecemos, ficamos ativos ou inativos, contraímos doenças
ou nos mantemos saudáveis. Há de se monitorar constantemente a doença, a fim de detectar avanços e interromper a evolução. Por conta de sermos dinâmicos, o tratamento pode, em períodos, estar controlando aquela pressão, em outros períodos não. Por exemplo, se eu engordo 10 quilos, eu aumento a minha pressão arterial e minhas taxas de colesterol, glicemia, etc. Isso vai favorecer um aumento na minha pressão intraocular. Então, aquele colírio que eu usava antes de engordar 10 quilos, ele muitas vezes pode não ser mais suficiente quando eu ganhei 10 quilos. Por outro lado, se eu estou fazendo atividade física, 1 hora de esteira, por exemplo, de caminhada todo dia, a minha pressão tende a ter uma média de 2 pontos a menos. Por outro lado, se eu estava fazendo atividade e paro, ela tende a subir esses 2 ou mais pontos, porque a atividade física vai levar, a ausência da atividade física vai fazer ela aumentar 2 pontos, mas tem o ganho de peso que você vai ter, que também vai fazer aumentar a pressão arterial, a glicemia, que indiretamente também vão aumentar nossa pressão ocular. Então, entendam que o glaucoma ele vai sofrer influência do nosso corpo. Eu falo muito com os meus pacientes assim, o olho é uma ilha que navega no meio de um oceano, que navega não, que está instalada no meio de um oceano, e esse oceano é o nosso corpo. Se eu tenho um oceano limpo, saudável, a fauna e a flora vivos, eu vou ter uma ilha com uma população de fauna e flora natural, rica, uma ilha frutífera, uma ilha com águas boas e limpas. Mas se essa mesma ilha está no meio de um oceano poluído de óleo, cheio de plástico, esse oceano já não tem vida, essa ilha também não vai ter vida. Então, a gente tem que pensar no olho como essa ilha, perdida no meio de um corpo. E esse corpo, a gente alimenta e a gente coloca em atividade todo dia ou não. Alimenta bem ou mal, usa drogas ou não, dorme bem ou não. Tudo isso vai influenciar. No capítulo que a gente vai falar do terceiro C, dos costumes, eu vou abordar todos os fatores na rotina, no dia a dia, que podem estar influenciando para bem ou para mal a evolução, a doença do glaucoma, favorecendo a sua evolução ou não. Então, não ache que basta pingar colírios, pessoal. Isso é fundamental, ninguém discute. Mas outros fatores entram também favoravelmente ou desfavoravelmente no controle do glaucoma. A pergunta que a gente vai sempre fazer periodicamente: a doença foi controlada? O controle foi alcançado? Se sim, mantém-se o tratamento vigente. Se não, altera-se o tratamento vigente. Dependendo da gravidade e do tipo, agendamos uma nova avaliação para checar se o controle foi alcançado. E assim sucessivamente, até obter o controle por toda a vida. O glaucoma precisa ter monitoramento. Então, esse C da continuidade, ele está relacionado ao monitoramento. É monitorando a doença periodicamente que nós vamos chegar ao fim da vida com os nossos olhos com visão ainda, mesmo tendo glaucoma. Se deixar a natureza falar, a doença fluir naturalmente, isso não acontecerá, porque a doença é progressiva, crônica e multifatorial, e por ser progressiva e crônica, dependendo da vida, do tempo de vida das pessoas, do paciente, ele pode sim terminar a vida sem visão. Nesse caso, a gente sempre fala para os pacientes. Antigamente, na década de 50, por exemplo, a expectativa de vida era de 47 anos, aproximadamente. Muita gente não passava dos 50, era raro ter um ancião de 60, 70 anos. Tanto que os velhinhos eram bem respeitados como pessoas muito sábias, porque conseguiram sobreviver aos anos, o que não era uma regra. Com o aumento da expectativa de vida, a gente ganhou muitos anos a mais. E é aí que mora o perigo para os olhos, porque as cegueiras, elas estão cada vez mais frequentes devido ao aumento na expectativa de vida. A cada 10 anos de vida, nossa pressão sobe em média 2 pontinhos. Isso acontece em todo mundo.
Algumas pessoas, esse aumento, esse incremento é maior, porque elas já têm uma predisposição ao glaucoma. Então, se a gente fizer um cálculo que a gente nasce com 10, aos 10 anos tem 12, aos 20 tem 14, aos 30 tem 16 em média, aos 40 tem 18, aos 50 já está nos 20. E aos 60 já está passando desses 20. Se a gente fosse calcular de uma forma muito simples, mas tudo isso pode ser diferente. Se a pessoa chega aos 60 com o mesmo peso dos 20, atlético, sem diabetes, sem hipertensão, ela pode diminuir essa progressão de incremento na pressão intraocular. Então entendam que o hábito faz um monge. E aí eu queria citar, né, essa frase de José de Alencar de 1854. O hábito faz um monge. Isso é muito importante em uma doença crônica. Eu tenho que ter continuamente bons hábitos. E aí eu escrevi uma frase que eu queria ler para vocês. A continuidade, tanto no uso de medicações, respeitando seus horários, quanto na realização de consultas e exames de acompanhamento para checar o controle, são fundamentais para o sucesso do tratamento. Essa frase resume tudo que a gente e explicou até aqui. Respeitar outros fatores que influenciam da mesma forma, manter regularidade, como controlar o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, evitar o cigarro, o excesso de café e por aí vai, tendo bons hábitos diários, incrementando atividades físicas aeróbicas regulares. Então, isso a gente volta a dizer, existe um capítulo dos costumes, que é o terceiro C, que a gente vai explicar quais as melhores atividades físicas, quais os melhores alimentos, quais os melhores hábitos e quais os piores hábitos, e aí entra muita coisa, gente, até o álcool a gente vai ter que falar sobre ele, o estresse a gente vai ter que falar sobre ele, as noites mal dormidas, a insônia, o excesso de cafeína, a gente vai ter que abordar toda essa parte de hábitos também. Mas hoje a gente está falando da continuidade, a gente chama atenção para a continuidade nos bons hábitos. Mas os bons hábitos, a gente vai bater isso muito bem com vocês no terceiro capítulo. Agora, assim, para a gente ir resumindo, né, de qualquer forma, já foi falado, já resumimos várias vezes o assunto continuidade hoje, mudanças diárias, elas são alcançadas mais facilmente quando se tem algum preparo. É para isso que o glaucoma sem mistérios existe. Ele existe para poder dar luz aos pacientes sobre esses fatores, deixar essa mensagem de que não basta estar usando um colírio, não basta ir no oftalmologista e descobrir que tem a doença e depois não acompanhar, né? Tem que se haver um controle, uma checagem, vamos falar assim, regularmente, sobre a doença, para se ter certeza que ela está controlada e não hesitar em mudar o tratamento quando observa-se que a doença evoluiu, ela progrediu. Não é o ideal, é o que a gente quer evitar. Então, havendo progressão, detectar o mais rápido possível. E é por isso que o paciente não pode fazer exames e só repetir 5 anos depois esses exames. Por quê? Porque a doença vai ter evoluído em algum momento e não foi visto. E lembrar que toda perda no glaucoma é irreversível. Irreversível. A perda no glaucoma, ela é grave por causa disso. Não tem como reverter. Ah, doutora, mas se eu faço uma cirurgia, minha visão não volta? Não, isso acontece na catarata, por exemplo. Mas no glaucoma, não. A cirurgia, ela é antiglaucomatosa para diminuir a pressão. É uma cirurgia para diminuir a causa do glaucoma, a hipertensão ocular. Mas a lesão do glaucoma, como afeta o nervo óptico, segundo o par craniano, e falando de nervos, a gente não tem como regenerá-los. Essa situação acontece em qualquer nervo, não é só no nervo óptico. Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente, tem uma secção de medula e fica numa cadeira de rodas, aquela secção, aquele rompimento na medula ali é irreparável e a gente luta sim, a ciência busca muito conseguir reparar esses casos, assim como acidentes que dão um traumatismo craniano com perda de massa encefálica, a pessoa fica com sequelas e essas sequelas são irreparáveis. Então, tudo isso ainda é um grande desafio para a ciência e é por isso que enquanto não há como reverter o quadro, a gente tem que evitar as perdas. Chamo a atenção pelo fator idade, nós estamos envelhecendo mais e é por isso que a gente tem que estar mais atento. Um dado que eu sempre gosto de lembrar e que poucas pessoas sabem, 95% das cegueiras no mundo inteiro irreversíveis acontecem
em pessoas que estão acima dos 54, 55 anos. A cegueira, ela é uma doença que vai mostrar sua cara, deixar a pessoa sequelada realmente quando ela passa ali dos 55 para 60 anos, e aí aumenta muito o número de casos de cegueira. Mas o cuidado para evitar isso, quando você chegar nessa idade, começa desde os 40, desde os 35, olhando a estrutura ocular para ver se apresenta algum sinal de doença. Ah, então que eu só preciso fazer exame aos 35 anos? Não é isso. Existe uma fase também de prevenção de cegueira muito importante na infância até os 7 anos. Então a criança nasce, tem o teste do olhinho, aos 2, 3 anos faz um outro exame para avaliar a retina, a acuidade visual, fazer prevenção de ambliopia, aos 7 se vai ver novamente. Depois dos 7, dependendo da situação, a criança pode ser liberada por um pouco mais de anos ou não, se ela tiver algum problema. A partir dos 21 até os 35, a gente tem uma fase que, se o paciente chega saudável até essa idade dos 21 anos, ele vai ter ali uma fase muito boa entre 21 e 35 anos, quando, a partir dos 35, começam os desafios já da idade. A gente tem que estar aos 35 anos olhando os olhos para evitar uma cegueira por uma doença que pode levar 15 anos para cegar, e ela começa ali aos 35, 40 anos, e aos 50, 55, 60 que vai mostrar suas garras, que é o caso do glaucoma. Não caia nessa cilada de ficar esperando sentir alguma coisa. O glaucoma, ele tem que ser descoberto. Os seus fatores de risco, quando você já tem fatores que vão levar ao glaucoma, a gente já pode intervir tratando esses fatores para que você nem tenha a doença, ou se já tiver, estacione ela o mais rápido possível. É essa mensagem que a gente busca sempre deixar depois de conversar sobre assuntos específicos, mas é a mensagem principal. Para finalizar, eu vou falar uma frase de Augusto Franco, que diz assim: muitas vezes o que te leva do sucesso ao fracasso não está nos caminhos escolhidos, mas na imperícia com que dás os teus passos. Então, estudar sobre a doença, se você tem glaucoma ou alguém na sua família teve essa doença, saber um pouco sobre ela é fundamental para evitar a cegueira causada por ela. Nesse programa Glaucoma Sem Mistérios, que a gente trabalha auxiliando pacientes à distância, que é um programa já fechado para um grupo exclusivo de pacientes, a gente acompanha esses pacientes em grupos de WhatsApp fechados. A gente orienta em qualquer lugar do Brasil a encontrar especialistas realmente no glaucoma para que eles estejam bem assistidos. A gente ensina esses 3 pilares maçantemente, com mensagens quase diárias ou pelo menos semanais nesses grupos, trocando informações, tirando dúvidas. A gente também tem aulas exclusivas para esse grupo, mas muito conteúdo que é dado nesse grupo eu também dou gratuitamente no canal do YouTube, Glaucoma Sem Mistérios, ou no Instagram, Glaucoma Sem Mistérios. A ideia é passar essas informações. Porém, existem pessoas que precisam de uma ajuda mais próxima, uma assessoria mais próxima, e para isso existe o Glaucoma Sem Mistérios, que aí ela tem um contato direto para tirar informações durante um ano. Esse curso online Glaucoma Sem Mistérios VIP, né, fechado para alguns pacientes, ele está na plataforma Hotmart. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, para quem quiser, o custo é menos que metade do preço de um colírio. Na verdade, é um custo só de produção do produto. Então, é uma forma de estar mais próximo dos pacientes. E hoje, esse curso, Glaucoma Sem Mistérios, ele já atingiu as 5 regiões do país, já atingiu o exterior. E eu me orgulho muito desse trabalho que a gente vem desenvolvendo há muitos anos, de passar conhecimento médico para pacientes, auxiliar na condução do glaucoma, fazendo compreender através de 3 pilares, que são os 3 Cs do controle do glaucoma: conhecimento, continuidade e costumes. E era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se vocês viram esse vídeo, tiveram alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo com certeza todas as dúvidas, devagarinho, às vezes são muitas, às vezes eu consigo responder rápido, mas com certeza você terá uma resposta. E te convido já para a próxima live semana que vem, também na sexta-feira. A gente vai tentar toda sexta fazer uma live para que a gente vá passando todas essas informações para todos, tá? Alguns conteúdos são fechados para os alunos, mas a gente sempre tenta fazer um resumo e colocar também nas redes sociais. Tchau, tchau, pessoal! Aproveitem o podcast Glaucoma Sem Mistérios quando você estiver dirigindo, quando você estiver querendo fechar os olhos e descansar com boas informações.
clique no podcast Glaucoma Sem Mistérios, que está no Spotify. Lá também, todo dia a gente vai tentando alimentar com informações, pelo menos uma vez por semana um videozinho, um áudio mais longo, para que a gente consiga de diversos canais, através de diversos canais, passar boas informações. Era isso. Meu nome é Cristiane Calheiros, estou aqui para ajudar vocês nessa luta contra o inimigo número 1 da saúde visual. Tchau, tchau, pessoal.